Vamos ficar de pé e orar pela Vânia, ela que vai fazer o ensino de hoje, pedindo ao Senhor que toque nos seus pensamentos, toque nos seus lábios, para que ela proclame a Tua palavra, Senhor, com poder, com autoridade, que seus ouvidos sejam ouvidos de servos, para que ela possa Te ouvir, Senhor, e tudo aquilo que o Senhor tem para falar hoje, que seja colocado, Senhor, através da Vânia, e seja plantado no nosso coração, Senhor. Prepara os nossos corações, Senhor. Faz uma terra boa nele nesse momento, Senhor. Uma terra acolhedora, Jesus. Queremos acolher a Tua palavra, Senhor. Por isso vem Espírito Santo sobre nós. Vem sobre a Vânia, sobre essa assembleia. Preenche com Teu amor e Tua glória, Senhor, essa igreja, Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-me Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Vocês estão fazendo aqui um seminário de oração. O objetivo é rezar mais, rezar melhor. Rezar mais vezes, rezar mais tempo. Não é fácil, né? Quando você fala assim, vou fazer a minha oração, é a hora que todas as preocupações vêm, que todos os telefones tocam, que você se lembra de tudo que você deveria ter feito e não fez. Não é fácil rezar, mas é importante rezar. Porque rezar é conversar com Deus. E você não tem intimidade de alguém com quem você não dialoga, de alguém com quem você não troca ideias. Se você encontra uma pessoa pela primeira vez e não sabe quem ela é, você não sabe o que ela gosta, não sabe o que ela pensa, é muito difícil conversar com ela, não é? Você fica cheio de dedo, de inibição, de timidez. Mas quanto mais você conversa com ela e fica conhecendo aquela pessoa, mais fácil fica conversar, não é? Então não desistam de tentar rezar, porque é na oração que você vai desenvolver a intimidade com Deus, que é necessária para você perceber que Ele não é um Deus longe, mas alguém muito próximo. Não é alguém que está tão acima que não possa ser alcançado por você. Rezar é algo tão importante que Jesus, mesmo sendo Deus, tirava o seu tempinho para rezar. Eu me lembro quando meu filho Mateus era pequenininho, a gente tinha um desenho bíblico que ele via lá em casa, que Eduardo tinha dublado e tinha conseguido para ele. E uma vez ele vendo esse desenho, ele veio para mim e falou assim, mas mãe, você não disse que Jesus é Deus? Eu disse, é. Ele falou assim, mas Jesus nesse desenho, ele foi lá para a montanha para rezar. Eu falei assim, é. Ele falou assim, mas rezar não é falar com Deus? Eu, E ele, mas ele não é Deus? Eu, Então ele foi falar com ele mesmo? Né? Mas o caso é que Jesus, mesmo sendo Deus, ainda tinha falta dessa intimidade com Deus. Mas nós muitas vezes pensamos que para rezar você precisa falar bonito. Você precisa falar coisas que os outros fiquem impressionados de ouvir. Você precisa falar com sabedoria. E na verdade, a oração ela é um encontro de coração e não de palavras. Mas Vânia, se a oração é um encontro de coração e não de palavras, por que eu vou no grupo de oração e me dizem que eu devo rezar em voz alta? Porque em Mateus 18:19, Jesus prometeu que onde 2 ou mais estivessem reunidos no meio dele, Ele estaria ali. E tudo que fosse pedido, estando de acordo na oração, certamente seria dado.
Então você reza em voz alta no grupo de oração para o teu irmão te ajudar na sua intenção. Porque quando ele diz amém, quando você termina a sua oração, ele está dizendo para Deus, assim seja. É o de acordo na oração que garante a graça que Jesus prometeu. Mas tem um segredinho para a gente rezar mais e para a gente rezar melhor. É uma coisa chamada batismo no Espírito Santo, que Jesus prometeu. São João Batista, na verdade, já anunciava: eu batizo com água, mas depois de mim virá alguém que batizará no Espírito Santo. E aí você diz assim, mas eu já recebi o batismo sacramental. É verdade, e ele é único e é insubstituível. Mas no batismo sacramental acontece a infusão desse Espírito, ou seja, Deus entra e passa a fazer parte do seu coração, da morada do seu coração. Mas ele continua sendo Deus e respeitando o seu livre-arbítrio. Se você recebeu o Espírito Santo no seu batismo, mas trancou ele no armarinho do banheiro, Deus não vai invadir a sua privacidade e suscitar a oração em você, se você não demonstra isso ser sua vontade. O batismo no Espírito Santo é o momento em que a gente dá liberdade para esse Espírito que a gente traz desde o batismo sacramental, para nos mover no encontro pessoal com Deus, inclusive na oração. Então o batismo, ele é alguém importante, é algo importante para você viver a sua fé. E aí você diz, mas eu já fiz experiência de oração, já impuseram as mãos em mim, então eu já fui batizado no Espírito uma vez. Mas São Paulo dizia para São Timóteo, renovai sem cessar a graça do Espírito. O batismo no Espírito, ele tem que ser sempre, ele tem que ser todo dia. Por quê? Porque o tempo inteiro a gente está fechando o coração para Deus, o mundo nos leva a isso. Então eu outra vez preciso estar vencendo a inclinação do mundo e dizendo, não Senhor, vem agir, vem falar, vem me mover, vem me ajudar a rezar. Então o batismo no Espírito, ele é importante. Nossa Senhora já tinha recebido o Espírito Santo, não tinha? Ela inclusive concebeu do Espírito Santo. Mas ela também era uma das que estavam lá no cenáculo e foi batizada no Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então o fato de você já ter recebido uma vez não significa que você não possa e deva receber o batismo no Espírito Santo muitas e muitas e muitas vezes. Porque não é como o batismo sacramental, que é um só. Ele pode ser contínuo e frequente e renovável na sua vida. Ora, mas por que esse batismo é tão importante para a minha vida de oração? Porque na primeira carta de Coríntios, na segunda carta de Coríntios 12:13, São Paulo diz que nenhum de nós pode dizer Jesus é o Senhor, se não for pela ação do Espírito Santo. E se você quer rezar, e rezar muito, e rezar sempre, você precisa desse batismo no Espírito. Ora, se você quer esse batismo no Espírito, o que você tem que fazer? A primeira coisa é vencer a maior dificuldade. Nós muitas vezes pensamos que para a graça de Deus acontecer, trovões têm que ressoar, que nem nos filmes de Hollywood, né? E tem que ter terremoto, e tem que ter língua de fogo descendo, senão eu não fui batizado. Gente, Jesus manda os discípulos dele pregar o Evangelho. Estou controlando meu tempo ali. E os discípulos vão.
Isso está lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 15. E os discípulos começam a pregar o Evangelho. E diz São Marcos que Jesus colaborava com os discípulos, fazendo prodígios e milagres que comprovavam aquilo que eles estavam dizendo. Então, para que serviam os terremotos, as línguas de fogo, os prodígios e os milagres? Para comprovar a palavra de Deus que está sendo anunciada para quem não tem fé. Se você tem fé, você não precisa que a sua pele se arrepie para você saber que Deus agiu e te curou. Você não precisa que as lágrimas caem, que você desmaie para saber que Deus é poderoso e que Ele agiu no seu coração. Porque nós não podemos viver a nossa fé à base de sensações. Nós temos que viver a nossa fé à base da nossa fé. Eu confio nesse Deus. Então, mesmo que os meus olhos não vejam, mesmo que os meus ouvidos não ouçam, mesmo que a minha pele não sinta, eu sei que esse Deus está presente do meu lado. Eu sei que Ele está agindo na minha vida. Eu sei que Ele tem algo de bom preparado para mim. É isso que nós queremos que vocês experimentem hoje. Saiba que você vai ser batizado no Espírito hoje. Saiba que mesmo que você não tenha nenhuma reação, Deus vai te batizar no Espírito hoje. Porque é promessa de Jesus. E Jesus diz: se vós que sois maus dão boas coisas aos vossos filhos, muito mais o Pai dará o Espírito Santo àquele que desejar. Então receber esse batismo hoje não depende de Deus, depende de você. Depende de você aceitar, depende de você acreditar, depende de você abrir o seu coração para esse Jesus. Acredita nele, confia nele, deixa ele vir realizar a graça na sua vida. Mas então, Vânia, nenhum sinal vai acontecer? Não. Algumas vezes Jesus dá sinais. E Ele dá sinal exatamente porque geralmente no nosso meio tem tanta gente que não crê. Eu lembro e sempre conto a história de que uma vez nós estávamos pregando um retiro para casais. E naquele retiro, Jesus pintou e bordou. Uma senhora que estava com câncer no seio, o câncer sumiu, o caroço desapareceu. Uma senhora que era surda começou a escutar. Várias coisas aconteceram. Na semana seguinte, nós fomos fazer um retiro da nossa equipe de trabalho. E quando a gente olhou um para os outros, nós vimos que um estava aleijado com o pé torcido, o outro estava com gastrite, o outro estava com um problema de coração, o outro estava com problema esse ou aquele. E uma senhora da nossa comunidade virou para o meu pai e falou assim: puxa vida, Jesus semana passada curou tanta gente, não podia ter curado os estropiados que estavam trabalhando para ele lá? E o meu pai virou para ela e falou assim: mas Amalim, as curas visíveis, elas são para convencer quem não crê. Para a gente que já tem fé, Jesus se preocupa muito mais em curar o coração, em curar a falta de perdão, em curar a desilusão, a depressão e outras coisas mais. E nós fizemos nossa oração da noite e nós fomos para o quarto dormir. E eu era solteira ainda, Eduardo e eu éramos namorados. Lembra disso, meu bem? Você lembra? Pois é. E quem era companheira de quarto meu? Exatamente essa senhora que tinha feito a pergunta.
E eu tinha uma falha óssea no meu tornozelo esquerdo. Ainda tenho até hoje sintomas. Eu hoje fui no ortopedista levar a minha ressonância magnética e eu estou com infiltração, estou com isso, com aquilo, vou fazer fisioterapia. Mas o caso é que estava uma noite muito fria, eu tomei banho, fui vestir a meia depois do banho, conversando com ela, e quando eu passo a mão no meu tornozelo, não tinha mais buraco. O osso que faltava, ele estava ali. E eu gritei para essa senhora e ela correu e veio, e eu falei: bota a mão no meu pé, vê se tem diferença de um pé para o outro. E ela disse: não tem. Eu falei assim: mas tinha que ter. E nós fomos acordar o meu pai, contamos para ele, e no dia seguinte demos a testemunho. Mas vocês sabem, coisa mais engraçada do mundo, no encerramento do retiro no dia seguinte, todos fomos para a capela e essa senhora se ajoelha e ela abre a Bíblia e ela começa a chorar. E meu pai vai lá, consola ela, conversa com ela, e depois no carro ele ria muito. E eu falei: o que foi, pai? Viu o passarinho cor-de-rosa? Ele disse: não, Jesus é a criatura com mais, criatura não é, é o ser com mais senso de humor que eu conheço. Imagina que palavra a Malim tirou na Bíblia. Eu falei assim: qual foi, pai? Ele falou assim: Tomé, creste porque viste. Felizes aqueles que creram mesmo sem ver. E sabe por que ela estava chorando, filhota? Eu falei assim: não. E ela estava dizendo: e eu ainda botei o meu dedo lá. Pois é. Mas o caso é que naquela noite quem foi curada não fui eu, porque eu continuo tendo a dor no pé que eu sempre tive mesmo quando eu não tinha osso. Mas foi a Malim, com certeza. É essa certeza que eu quero que você leve para o seu grupinho quando forem rezar pelo seu batismo no Espírito hoje. Mesmo que não tenha um sinal, saiba que Jesus vai ter batizado você no Espírito. Se abandona nas mãos dele. Deixa ele tocar teu coração. Deixa ele mostrar para você que ele está lá. Deixa o Espírito Santo te envolver na sua brisa, como ele envolveu Nossa Senhora. E eu garanto que você não vai embora hoje para sua casa a mesma pessoa que chegou aqui. Amém?